Olá a todos, bem-vindos ao curso de Introdução à Probabilidade Estatística 2. Hoje nós vamos ter uma aula introdutória sobre inferência e estatística. Meu nome é Lívia Piola e eu sou do programa de pós-graduação em Economia da FEARP-USP. Vamos aqui começar com uma introdução. Então, suponha que você é um planejador público e que você deseja implementar um programa de transferência de renda para pessoas de extrema pobreza. Então, primeiramente, você precisa desenhar seu programa. Você precisa definir quem é seu público-alvo, que são pessoas em extrema pobreza. Você precisa conhecer quais são essas pessoas, quais as características delas, quais as necessidades dela. Então, você precisa desenhar esse programa, desenhar bem seu público-alvo, desenhar bem suas ações, para você poder implementar esse programa de forma eficiente, certo? Então, você precisa primeiro conhecer sua população. Qual que vai ser o critério para a definição de pessoas em extrema pobreza? Então, você vai utilizar a média das rendas, a mediana das rendas, mas, basicamente, nós temos um problema aqui. Você não conhece sua população como um todo. Então, você não conhece a população no geral para definir qual que é a renda média da população e aí poder definir quem que são as pessoas em extrema pobreza. Então, nós temos essas dificuldades porque nós não conseguimos conhecer os verdadeiros parâmetros, os verdadeiros valores populacionais. E aí a gente estaria tão perdidos agora nesse problema para conseguir implantar um bom programa de transferência de renda. Mas aqui nós temos uma saída através da estatística, que é a estimação aqui de um valor de renda, a estimação da renda com base na amostra da população. Então nós não podemos, a partir de uma fração da população, nós não precisamos ter a população inteira, nós não precisamos conhecer a população como um todo. Nós precisamos apenas de uma fração dessa população para gerar uma estimativa sobre a renda dela e então conseguir desenhar o nosso programa. Então, basicamente, nosso objetivo é desenhar um modelo, é construir um modelo que nos ajude a explicar a renda dos indivíduos e que forneça boas estimativas para essa renda. Então, com base na teoria econômica, com base na teoria, no geral, podemos também utilizar teorias de outras áreas que não sejam economia, nós vamos utilizar variáveis explicativas que estejam correlacionadas com a renda dos indivíduos e então conseguir estimar essa renda dos indivíduos e poder então desenhar o nosso programa. Então, basicamente, a inferência estatística ela tem dois objetivos. A primeira é a estimação dos parâmetros. Então, como eu falei, nós queremos estimar qual que é a renda dos indivíduos, a renda média dos indivíduos, para poder definir, então, quem está em extrema pobreza. Mas além também de estimar, nós temos que testar a qualidade desses estimadores, dessas nossas estimativas. Então, nós temos que verificar se as estimativas que fizemos, elas estão próximas ou não dos verdadeiros parâmetros populacionais. Então, o que influencia a qualidade de uma estimativa? A gente falou, né, precisamos testar a qualidade. O que influencia a qualidade? Primeiro ponto, a sua estimativa ela tem que ser exata, ela tem que ter exatidão. Então, ela tem que estar próxima ao verdadeiro parâmetro populacional. Outro ponto, ela precisa ter precisão, ou seja, as estimativas elas têm que estar próximas uma das outras. Então, aqui na definição, as estimativas devem ser próximas em relação à média das estimativas. Então, elas não podem variar muito entre si, não pode ter uma grande variabilidade nas suas estimativas. Nessa imagem aqui fica um pouco mais claro. Então, imagine que você tem um instrumento como um atirador, certo? Então, você vai fazer aqui tiros ao alvo. Então, o primeiro atirador, que é o instrumento A, então você fez seus tiros. Observe que a maioria dos seus tiros, elas ficaram muito próximas ali do centro. Então, você acertou o alvo. Então, você tem um estimador com exatidão. Mas você não tem um estimador com precisão. Porque cada tiro que você fez ficou ligeiramente disperso, certo? Então, você tem exatidão, porque você acertou o alvo, mas você não tem precisão. Aqui no lado B, o que você observa? Você deu vários tiros, mas poucos deles acertaram no alvo. Você vê que muitos deles acertaram fora do seu alvo. Então você não tem exatidão e muito menos precisão, porque esses tiros ficaram muito dispersos uns dos outros. Aqui no atirador C, o que você tem? Então você tem que todos os seus tiros ficaram muito concentrados, todos eles estão dentro do alvo. Então, eles estão dentro do alvo, eles são exatos, você conseguiu acertar seu alvo,
e eles também são bem próximos uns dos outros. Então, a variação, a distância entre cada um deles, a variabilidade é baixa, ou seja, eles são precisos. Então, nesse caso, aqui nosso atirador C seria o melhor, porque ele tem tanto exatidão quanto precisão. E é isso que queremos também em um estimador, em uma boa estimativa, que ele seja exato, que ele seja muito próximo ou igual ao verdadeiro parâmetro populacional e também que as estimativas produzidas elas não variem muito entre si. Então, a gente vai agora trazer alguns conceitos importantes. O primeiro deles é a amostra. Então, já citei a amostra nessa aula, que eu falei que nós utilizaríamos uma amostra para poder fazer o nosso modelo. Então, a amostra é uma fração da população. Mas muito mais importante do que ser uma fração, uma simples fração, ela tem que ser representativa. Então, imagine que você tem aqui, sabe aquelas cartolas de mágico? Imagine que você pega uma cartola daquela e coloque todas as pessoas dentro dessa cartola. E aí você vai tirando pessoas. Então, você tira, por exemplo, 50 pessoas e você tem uma amostra. E aí você retorna essas pessoas para essa cartola. E você tira mais 50 pessoas. Então, você tem uma outra amostra. A nomenclatura que nós damos para isso é X. Cada amostra que nós temos, nós chamamos de X. Então, para a primeira amostra é X1, para a segunda amostra é X2, para a segunda é X3, e assim quantas amostras você tiver dessa população, certo? E as amostras elas têm que ser representativas, elas têm que representar bem essa população, certo? O segundo conceito é o de estimador. Então, o estimador é uma função das amostras que nós temos, certo? Então, aqui a definição. T, que seria nosso estimador, ele é uma função das amostras que nós coletamos. Nessa definição parece um pouco difícil. Mas um exemplo, por exemplo, de um estimador é a média. Então, o que nós temos? Que a média é a soma das observações. Então, é uma função das suas amostras, do x, que é dividido pelo número de amostras que você tem. Então, basicamente, você pegou aqui, você está somando as observações dessas amostras e está dividindo pelo número de amostras que você tem. E aí, quando você imputa valores, você gera uma estimativa. Então, o estimador é a sua f de x, a sua função. Quando você imputa valores a essa f de x, então nós temos as estimativas, certo? Então, essa é a diferença entre esses dois conceitos de estimador e estimativa, certo? Então, agora é hora de pôr a mão na massa, vamos brincar com os dados. Então, vamos voltar ali ao problema original, que você era um planejador público e que quer implantar um programa de transferência de renda e precisa conhecer a renda média da população. Então, suponha que você saiba que a renda média da população, certo? Então, o teta ele seja R$ 2.000, certo? Então, teta é o verdadeiro parâmetro populacional. E o desvio padrão da renda dessas pessoas é de R$ 400, ou seja, a variabilidade das rendas ela é de mais ou menos, ela é em média R$ 400, certo? Então, a dispersão da média em relação à média 2.000 é de R$ 400. Isso que significa desvio padrão. É a dispersão dos seus dados, é a variabilidade em relação à média. Então, nós vamos utilizar aqui agora uma amostra de 50 pessoas e calcular a média dessas pessoas. Então, vamos pegar de novo o nosso chapéu do mágico e vamos tirar ali 50 pessoas dessa cartola. Tiramos 50 pessoas, fizemos a renda. Então, essa é a primeira amostra, é o nosso X1. Volta 50 pessoas para essa cartola, tira mais 50, anota a média dessas pessoas, a nossa amostra X2, certo? E a gente vai fazer esse processo 100.000 vezes. Então, teremos 100.000 amostras, 100.000 médias, certo? Então, vamos ver como que ficou agora o gráfico dessa distribuição de rendas, certo? Então, imagine que essa seja a distribuição das rendas médias que nós tivemos nas nossas amostras, certo? Então, aqui, com a linha tracejada, nós temos o nosso verdadeiro parâmetro populacional, que é a renda média da população, certo? Que foi 2.000. Na nossa distribuição, perceba que a média da distribuição ela está muito próxima do nosso verdadeiro parâmetro. Então, parece que essas estimativas que nós estamos fazendo, elas estão sendo boas, certo? Elas estão próximas ali da exatidão. Então, talvez esse estimador que utilizamos, que foi a média, ela esteja sendo um bom estimador, certo? Então, vamos avaliar agora o estimador da média amostral.
Então, o primeiro ponto que nós temos que avaliar em um estimador é se ele é justo, ou seja, se ele não possui viés. Uma outra definição é se ele não é não tendencioso, não enviesado, certo? Então, são várias nomenclaturas para expressar a mesma coisa. Então, quando você ver os termos estimador justo, estimador não enviesado, estimador não tendencioso, basicamente todos esses três termos estão se referindo à mesma coisa. Seu estimador não pode ter viés, certo? Mas o que significa um estimador não ter viés? Então, significa que a média desse estimador, ou seja, a esperança desse estimador, é igual ao verdadeiro parâmetro populacional. Então, basicamente, a média das estimativas que você está fazendo vai ser igual ao parâmetro populacional verdadeiro da população. Então, o que está dizendo aqui? Lá naquele nosso exemplo, o nosso θ, a renda média da população, era R$ 2.000. Então, quando nós fazemos a renda média das nossas amostras, então a média da média das nossas amostras, esse valor também tem que ser R$ 2.000 para que nosso estimador de média amostral seja justo. Então, basicamente o que isso está dizendo é que independente do valor de θ, então, se essa renda, né, se o θ variar para cima, para baixo, se a renda média da população variar, nós temos também que essa esperança, que a média do nosso estimador também tem que variar e tem que ser igual ao valor do θ para que não haja viés. Se, por algum motivo, essa esperança, essa média do nosso estimador for diferente do parâmetro populacional, do θ, então nós temos aqui um estimador viesado, certo? Então agora vamos verificar se o nosso estimador da média amostral ele é justo. Então, deixei aqui a definição para nos ajudar, para a gente ter aqui um apoio. Então vamos lá. Na verdadeira população, o que era o nosso θ? O θ era a média da renda dessa população. Então imagine que a renda seja aqui a nossa variável x. Como era uma média, a gente somou todas as rendas da população e dividiu pelo número n de pessoas, certo? Então vamos fazer agora aqui alguns passos indutivos. Se nós tivéssemos apenas uma pessoa nessa população, então a renda média da população seria a própria renda dessa pessoa, certo? Seria o nosso próprio x1. Se nós tivéssemos duas pessoas, como que seria a renda de cada pessoa? Então, utilizando esse resultado aqui, o que nós teríamos? Então, o θ, que é a renda média, ele seria a soma das rendas dessas duas pessoas dividido por 2, porque temos duas pessoas. Então, vamos passar esse 2 aqui multiplicando para a esquerda. Então, nós temos que 2θ vai ser igual. Esse θ em vermelho é o resultado que nós tivemos na linha acima. Sabemos que o x1 é θ. Então, θ mais x2, o que nós obtemos então é que o x2 ele também é igual a θ. Se fizermos isso para n igual a 3, para n igual a 4, para n igual a qualquer valor, nós obteremos que para qualquer pessoa dessa amostra, dessa população, dessa população, nós teríamos que a sua renda teria θ, certo? Então vamos utilizar agora esse resultado no próximo slide. Na amostra, o que nós temos? Então nós temos que a esperança do nosso estimador, ou seja, a gente vai somar os nossos estimadores, as nossas estimativas, então o x que obtivemos lá, a média das nossas amostras, são esses x aqui, vamos dividir pelo número de amostras, que foi 10.000. Nós vimos que cada amostra, que cada x é igual a θ, certo? Então nós vamos somar θ 10.000 vezes, certo? E vamos dividir por 10.000. Então 10.000 θ dividido por 10.000 é igual a θ. Ou seja, a esperança do nosso estimador, a média do nosso estimador, é igual ao verdadeiro parâmetro populacional. Como isso ocorreu, nós temos que o nosso estimador da média amostral, o nosso x-bar, ele é justo, ele não possui viés. Então ele passou no primeiro teste, na primeira avaliação, que é de ausência de viés. Uma outra característica que nós temos que analisar nos nossos estimadores é com relação à eficiência. Então, eficiência, o que quer dizer? Então, aquele estimador que tem a menor variância na classe dos estimadores não viesados. Então, nós temos aqui agora uma condicional. Então, o nosso estimador, ele não pode ter viés, ele tem que ser justo. Se, por exemplo, você tiver um estimador que ele tenha viés, você não pode analisar eficiência. Eficiência não cabe no assunto se seu estimador tiver viés.
Mas agora vamos assumir que seu estimador ele é justo, não possui viés, como por exemplo a média ou a mediana. Então nós temos aqui esses dois estimadores. Do lado esquerdo, o gráfico do lado esquerdo, nós temos a média, o estimador da média amostral. No lado direito, nós temos o estimador da mediana amostral, certo? Então vamos comparar agora qual que é a eficiência dos dois. Então eles têm que ter a menor variância. Variância é a variabilidade dos dados. Então vamos olhar, por exemplo, aqui no nosso estimador, na distribuição da média amostral, que é o estimador à esquerda, perceba que a curva da distribuição ela é bem mais fininha, ela é bem mais magrinha. Então a distância das observações para a média é menor do que quando a gente compara no gráfico da distribuição da mediana. Então a mediana ela possui uma variância maior, ela possui, né, esse corpo mais gordinho, digamos assim. Então, como a distância das observações até a média da distribuição é menor quando a gente utiliza o estimador da média amostral, então a gente sabe que a média amostral é um estimador com menor variância do que o estimador da mediana e, portanto, quando a gente utiliza a média amostral, a gente consegue ter uma eficiência maior do que se a gente utilizasse a mediana. Então, o estimador da média amostral ele é um estimador eficiente em relação à mediana, certo? Então, tanto a mediana quanto a média são estimadores justos, que não produzem viés, mas o estimador da média ele é mais eficiente, ele tem uma variabilidade de dados menor do que o da mediana, então é preferível usar esse estimador que tem uma maior eficiência. Então, voltando a essa imagem, essa figura, é como se o estimador da média amostral ele fosse o nosso atirador C. Então, ele tem exatidão, ele acerta no verdadeiro parâmetro populacional e as estimativas também são mais próximas umas às outras, tem uma menor variabilidade. E o estimador da mediana seria, então, o nosso atirador A. Então, a gente acerta no alvo, a gente acerta no teta, mas as estimativas elas estão mais difusas, certo? Bom, então essa é a nossa aula introdutória de estatística. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesite em procurar. Então, coloque a sua mensagem no fórum. O fórum também tem várias outras dúvidas de anos anteriores, então pode ser que sua resposta esteja lá. Então, agora chegou a hora de praticar os conceitos aprendidos nessa aula. Então, basicamente, você vai acessar agora o sistema Moodle e lá vai ter a lista de exercícios, com vários exercícios teóricos e práticos, incluindo exercícios de programação. Você pode utilizar a linguagem de programação que você preferir, seja R, Python, Julia, não importa. Então, nós temos uma lista de exercícios teóricos e temos também a lista de exercícios práticos. Caso você tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, mande também essa dúvida no fórum, que ela vai ser respondida, às vezes ela já até foi respondida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E qualquer dúvida, coloquem no fórum. Obrigada!